A história de Moisés é uma das mais extraordinárias demonstrações de como Deus transforma o improvável em instrumento do impossível. Desde o seu nascimento, a vida de Moisés foi marcada por propósitos maiores do que ele poderia imaginar. Nascido em um tempo de opressão, quando Faraó ordenara que todos os meninos hebreus fossem mortos, ele foi escondido por sua mãe e colocado em um cesto no rio Nilo. Era uma criança indefesa, flutuando sobre águas que poderiam tê-lo engolido. Mas as mãos de Deus já conduziam aquele pequeno barco de junco. Êxodo 2:10 relata que a filha de Faraó o encontrou, teve compaixão e o criou como seu próprio filho. Desde o começo, Moisés foi preservado pela graça para cumprir um chamado impossível. Deus o preparava dentro do palácio do inimigo para libertar o seu povo da escravidão. Isso mostra que, muitas vezes, Deus te coloca em lugares inesperados, não para te afastar da promessa, mas para te preparar para ela. Se essa mensagem já fala com você, inscreva-se no canal e caminhe comigo nessa jornada de fé, porque o que Deus começou na vida de Moisés pode inspirar o que ele quer fazer na sua. Moisés cresceu em meio ao luxo, mas seu coração sempre pertenceu ao povo de Deus. Ele se sentia dividido entre o conforto do Egito e o clamor dos escravizados. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e acabou matando o agressor. Essa atitude impulsiva o obrigou a fugir para o deserto. O homem que tinha tudo se viu agora sem nada. Foi pastor de ovelhas em terra estranha, esquecido, silencioso, aparentemente fora do plano. Mas o deserto não era castigo, era treinamento. Deus o levou para longe do palácio para ensiná-lo a ouvir, porque antes de libertar um povo, ele precisava aprender a obedecer. A solidão do deserto é onde Deus forma líderes. Êxodo 3:1 diz: "E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E chegou a um lugar deserto, ao monte de Deus, a Horebe. Ali, no lugar em que ninguém o via, Deus o chamou." Isso revela que o anonimato não é esquecimento, é ambiente de preparo. Se você está em uma fase de silêncio, não se desespere. É no silêncio que Deus fala mais alto. Curta este vídeo se você crê que o seu deserto está te preparando para algo maior. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo incomum, uma sarça ardendo em chamas, mas que não se consumia. Ele se aproximou para ver e ouviu a voz de Deus dizer: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." Êxodo 3:5 continua: "Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Aquele encontro mudou tudo. O Deus que parecia distante agora falava diretamente com ele. Moisés, o homem que fugia do Egito, agora era chamado para voltar como libertador. E aqui está o mistério da fé. Deus frequentemente nos envia de volta aos lugares de onde tentamos fugir. O mesmo Egito que o feriu seria o cenário da sua missão. Quando Deus te empurra para o novo, Ele também te equipa com o que é necessário para suportar o impossível. Ele não procura os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o chamado de Deus pode nascer em meio àquilo que parecia o fim. Moisés, assustado com o chamado, apresentou suas desculpas. Disse que não era eloquente, que não sabia falar bem. Mas Deus respondeu em Êxodo 4:11: "Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor." Com essas palavras, Deus mostrou que não estava procurando habilidades, mas disponibilidade. Moisés queria fugir da missão, mas Deus queria provar que a missão não dependia dele. Quando Deus chama, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna oportunidade para a glória dele se manifestar. Às vezes, o novo assusta porque revela nossas limitações, mas é nelas que o poder de Deus se aperfeiçoa. O que parece incapacidade é o cenário perfeito para o sobrenatural agir. Se essa mensagem toca o seu coração, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: "Deus, eis-me aqui, mesmo com medo." Porque o medo não desqualifica quem foi escolhido, apenas mostra o tamanho do que Deus quer realizar. Deus deu a Moisés um sinal. O cajado em sua mão se transformou em serpente e depois voltou a ser um cajado.
Aquilo era mais do que um milagre. Era um lembrete de que o comum se torna extraordinário quando está nas mãos de Deus. O mesmo cajado que antes guiava ovelhas agora guiaria uma nação inteira. O que era simples virou instrumento de poder. E isso também acontece conosco. O que você tem hoje nas mãos pode ser pequeno, mas quando entregue a Deus, Ele transforma o ordinário em milagre. Êxodo 4:17 diz: Tomarás este bordão na tua mão, com o qual farás os sinais. Cada passo de Moisés mostrava que Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Ele só precisa de fé e obediência. Curta este vídeo se você acredita que o que está nas suas mãos pode ser usado por Deus de forma poderosa. Moisés então obedeceu e voltou ao Egito. Ele enfrentou o faraó, o homem mais poderoso do mundo, e declarou com coragem: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo. Essa frase ecoou pelos corredores do palácio e pelos séculos da história. Era a voz de um homem comum, sustentado por um Deus incomum. O chamado de Moisés não foi fácil, mas foi transformador. Cada obstáculo era uma chance de ver a glória de Deus agir. E é assim que o novo de Deus se manifesta. Ele te empurra para o impossível para provar que o impossível não existe para ele. Se essa mensagem te encorajou, compartilhe o vídeo e declare: Eu aceitarei o chamado, mesmo que pareça impossível. Porque quando Deus envia, Ele também garante a vitória. Quando Moisés retornou ao Egito, não era mais o homem inseguro que havia fugido, mas alguém que carregava a presença de Deus. O mesmo lugar que antes representava medo, agora se tornava o cenário do cumprimento da promessa. Ele entrou no palácio do faraó não com força militar, mas com autoridade espiritual. Êxodo 5:1 diz: Depois foram Moisés e Arão, e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O Faraó riu, desprezou e endureceu o coração. O povo, em vez de ser libertado, sofreu mais ainda. À primeira vista, parecia que Moisés havia falhado. Mas o novo de Deus começa muitas vezes com resistência, porque o inimigo não entrega aquilo que aprisiona sem lutar. Moisés precisou aprender que o chamado não é medido pelos resultados imediatos, mas pela obediência contínua. O fracasso aparente é apenas o terreno onde Deus prova nossa fé. Se essa mensagem fala com você, curta o vídeo e declare: Mesmo que pareça pior, continuarei confiando. Porque o caminho para a promessa passa primeiro pelo confronto. Moisés viu o povo reclamar, viu a opressão aumentar, e por um momento se questionou se havia entendido o chamado. Êxodo 5:22 registra sua oração: Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Essa é a voz de quem obedeceu, mas não compreendeu o processo. E Deus respondeu com firmeza e amor: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão forte os deixará ir. Êxodo 6:1. O Senhor mostrou que o atraso não era recuo, era preparação. Ele estava endurecendo o coração de Faraó para manifestar seu poder diante de todos. Moisés descobriu que Deus não o chamou para resultados rápidos, mas para uma libertação duradoura. E essa é a diferença entre o imediatismo humano e o tempo divino. Deus não trabalha com pressa, trabalha com propósito. Inscreva-se no canal se você crê que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando você não entende o processo. As pragas do Egito começaram, e cada uma delas tinha um propósito espiritual. Não apenas enfraquecer Faraó, mas desmascarar os falsos deuses do Egito. O rio Nilo, que os egípcios adoravam, tornou-se sangue. As rãs, símbolo de fertilidade, tornaram-se praga. Cada sinal era uma declaração de soberania. Deus mostrava que não há poder acima do dele. Enquanto o Egito se quebrava, Israel aprendia a confiar. E Moisés, no meio disso tudo, descobria que o chamado não é apenas realizar milagres, mas manter o coração firme no meio das provações. Cada praga era também um teste de fé para ele. Liderar significava enfrentar resistência, lidar com críticas e ainda permanecer fiel à voz que o enviou. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo provado no propósito, porque a fé é o combustível dos que foram chamados para o impossível.
À medida que as pragas avançavam, Faraó se tornava mais teimoso e o povo mais impaciente. Moisés sentia o peso de ser o intermediário entre Deus e os homens. O chamado começou a custar caro. Ele enfrentava a ira de Faraó e o desânimo do próprio povo. Mesmo assim, ele permanecia firme, porque já havia aprendido que quem é chamado não anda por aprovação, anda por convicção. Êxodo 7:17 mostra Deus dizendo: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei as águas do rio com a vara que está em minha mão. O cajado nas mãos de Moisés era símbolo da autoridade divina. E a cada milagre, Deus o lembrava de que o poder não estava nele, mas em quem o enviou. Essa é a essência do chamado. Reconhecer que sem Deus nada acontece, mas com Ele, o impossível se torna caminho. Curta este vídeo se você acredita que o poder de Deus ainda opera por meio dos que obedecem. As pragas continuaram, moscas, gafanhotos, trevas, pestes, e mesmo assim, o coração de Faraó permanecia endurecido. Isso ensina que o coração humano pode resistir à verdade, mas a vontade de Deus nunca é frustrada. Moisés viu que libertar o povo não seria apenas uma questão de poder, mas de perseverança. Deus o estava ensinando que milagres são sinais, mas a fé constante é o verdadeiro instrumento de libertação. Cada obstáculo era um lembrete de que o propósito exige paciência. Moisés não estava apenas tirando Israel do Egito, estava tirando o Egito de dentro de Israel. O medo, a servidão, a mentalidade limitada. Às vezes Deus nos empurra para o novo não para mudar o ambiente, mas para mudar o coração. E essa transformação começa dentro de nós antes de acontecer fora. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar em Deus mesmo quando o processo é longo. Quando veio a última praga, a morte dos primogênitos, a história deu uma virada. O sangue do cordeiro nas portas se tornou o sinal da proteção divina. Êxodo 12:13 diz: E verá o sangue na verga e nas ombreiras, e passarei por vós, e não haverá praga sobre vós para vos destruir. Esse momento não apenas marcou a libertação de Israel, mas prefigurou o sacrifício de Cristo, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue representava a aliança e o novo começo. Naquela noite, o Egito inteiro chorou, e Faraó finalmente cedeu. O impossível havia acontecido. O povo escravizado por séculos estava livre. Mas a jornada de fé estava apenas começando. Se essa mensagem toca a sua alma, compartilhe este vídeo e declare: Eu viverei o novo que Deus tem para mim. Porque quando Deus abre uma porta, nenhuma força humana pode fechá-la. Quando o povo finalmente deixou o Egito, a sensação de liberdade misturava-se ao medo do desconhecido. Eles caminhavam sem rumo certo, guiados apenas por uma promessa e pela liderança de Moisés. Êxodo 13:21 descreve: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. A presença de Deus era constante, visível, palpável. Era um lembrete de que o novo não se atravessa sozinho. Deus caminha à frente. Mas mesmo com todos os sinais, o coração do povo vacilava. A liberdade parecia assustadora demais. E é assim que muitas vezes reagimos quando Deus nos empurra para o novo. Olhamos para trás porque o futuro parece incerto. O Egito representava a escravidão, mas também segurança, era o conhecido. O deserto representava promessa, mas também risco. Deus estava ensinando Israel, e a nós que o novo exige fé, não garantias. Curta este vídeo se você crê que Deus está à frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Faraó, arrependido de ter deixado o povo ir, reuniu seu exército e partiu em perseguição. O povo viu os carros e cavaleiros se aproximando e entrou em pânico. Diante deles, o mar, atrás, o inimigo. A primeira grande crise pós-libertação chegou. Êxodo 14:11 mostra o povo clamando: Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para morrermos neste deserto. A fé deles vacilou, mas Moisés manteve-se firme. Ele olhou para o mar e ouviu a voz de Deus dizendo: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Êxodo 14:15. Essa ordem parecia absurda, mas foi exatamente ali, no limite entre o medo e a fé, que o milagre aconteceu. Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu. O impossível se tornou caminho. Deus não removeu o obstáculo, transformou o obstáculo em passagem. É assim que ele faz. Não muda apenas circunstâncias, muda significados. O que era ameaça virou testemunho. Se essa cena te inspira, inscreva-se no canal e declare: Deus abrirá o mar diante de mim. Porque quando ele diz marcha, o impossível obedece. O povo atravessou o mar em terra seca, e quando os egípcios tentaram seguir, as águas se fecharam. O mesmo caminho que salvou os fiéis destruiu os perseguidores. Moisés e o povo então cantaram um cântico ao Senhor, registrado em Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. O louvor nasceu do livramento, e o deserto se tornou altar. Eles entenderam que a vitória não é o fim da jornada, é o início da confiança. Deus havia mostrado que o impossível não é obstáculo para quem caminha com Ele. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a vitória não vem pela força, mas pela obediência. Depois do milagre, o deserto trouxe o silêncio. A euforia passou e a escassez chegou. O povo teve sede, fome, cansaço e novamente murmurou. Êxodo 16:3 registra as queixas. Antes estivéssemos mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. O coração que havia cantado louvores agora reclamava. O deserto expõe o que ainda não foi transformado. Deus não queria apenas libertar o povo do Egito. Queria libertar o Egito de dentro do povo. A liberdade exterior é fácil, a interior exige fé diária. Moisés, em meio às murmurações, orava. E Deus paciente respondia com provisão. Fez cair maná do céu, fez brotar água da rocha. Êxodo 16:35 diz: E comeram os filhos de Israel maná há 40 anos. O pão do céu era mais do que sustento, era lição. Deus estava ensinando que o novo exige dependência constante. No Egito, trabalhavam para comer. No deserto, confiavam para viver. Curta este vídeo se você quer aprender a depender de Deus mais do que das circunstâncias. Moisés também enfrentava um novo desafio: liderar corações frágeis e ingratos. A libertação física havia acontecido, mas a transformação espiritual era lenta. O povo questionava sua liderança, duvidava das promessas e muitas vezes desejava voltar. E ainda assim ele continuava, porque o verdadeiro chamado não se mede pelo aplauso, mas pela perseverança. Êxodo 17:11 mostra um símbolo desse princípio. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Enquanto ele mantinha as mãos erguidas com a ajuda de Arão e Ur, o povo vencia. Essa imagem resume o ministério. Ninguém vence sozinho. Deus chamou Moisés, mas cercou-o de pessoas que o sustentavam. Mesmo o mais forte precisa de apoio. E isso ensina que obedecer ao chamado é caminhar em comunidade, sustentado pela fé e pelo amor. Inscreva-se no canal se você entende que o chamado de Deus é coletivo. Ele levanta pessoas para caminharem juntas. Ao longo do deserto, Moisés foi moldado como líder, e o povo como nação. Cada vitória e cada provação eram degraus rumo ao propósito. Deus não os tirou do Egito para apenas mudar o endereço, mas para mudar a identidade. E o deserto era a escola onde aprendiam a confiar, obedecer e amadurecer. Quando o novo de Deus te desafia, é porque Ele está te tornando alguém diferente para habitar a promessa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o processo é o preparo para o destino. O mar se abriu, o deserto foi vencido, mas o propósito ainda estava sendo construído. E é no caminho que Deus revela quem você é e quem Ele é em você. No deserto, Deus começou a ensinar Moisés sobre intimidade. Não bastava conduzir o povo, era necessário aprender a permanecer na presença. Êxodo 19:3 diz: Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo:
Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O monte Sinai se tornou o lugar do encontro. Enquanto o povo via trovões e fumaça, Moisés via glória. Ele subia para ouvir o que outros temiam ouvir. E isso define o verdadeiro chamado. O líder que enfrenta o que o povo teme para trazer direção do céu. No topo do monte, Deus revelou os mandamentos, estabelecendo uma nova aliança. O mesmo homem que antes não sabia falar, agora ouvia a voz que sustentava o universo. O impossível se tornava natural, porque a presença transforma o incapaz em instrumento. O rosto de Moisés brilhava quando descia, e ninguém conseguia encará-lo. Tamanha era a glória refletida. Êxodo 34, 29 diz: Quando desceu Moisés do monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho em sua mão, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Isso mostra que quem permanece com Deus carrega evidências visíveis da sua presença. Curta este vídeo se você deseja refletir a glória de Deus na sua vida. A presença de Deus não apenas guiava Moisés, mas também o moldava. Ele aprendeu que o novo exige não apenas coragem para começar, mas constância para permanecer. O deserto não era o destino, era o processo que revelava quem confiava de verdade. Moisés viu o povo adorar um bezerro de ouro enquanto ele estava no monte orando. A mesma geração que presenciou o mar se abrir agora se prostrava diante de um ídolo feito de suas próprias mãos. Êxodo 32, 19 relata: E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, viu o bezerro e as danças. Então acendeu-se o furor de Moisés, e lançou das suas mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Esse episódio mostra que o novo de Deus exige ruptura com velhos hábitos. O povo queria um Deus visível. Moisés queria a presença invisível que transforma. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a fé verdadeira não busca substitutos quando Deus parece em silêncio. Moisés intercedeu por aquele povo, mesmo ferido pela ingratidão deles. Ele se colocou entre Deus e os rebeldes, e orou: Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo 32, 32. Essa oração revela o coração de um verdadeiro líder, disposto a carregar o peso do erro dos outros para que a graça prevaleça. Moisés entendeu que o chamado não é status, é sacrifício. Liderar é amar até quem não entende o propósito. Deus ouviu a sua súplica e poupou o povo. Esse episódio mostra que a intercessão pode mudar destinos. Às vezes, o novo de Deus te leva a lugares onde é mais fácil desistir, mas ele te mantém lá para ensinar o amor que insiste. Inscreva-se no canal se você crê que Deus ainda levanta intercessores como Moisés, que oram mesmo quando tudo parece perdido. O relacionamento entre Moisés e Deus se tornou tão íntimo que Êxodo 33:11 diz: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Nenhum outro homem havia experimentado algo tão profundo. Essa amizade espiritual o fazia suportar o peso da missão. Moisés aprendeu que quanto maior o chamado, maior a necessidade de comunhão. Ele não liderava apenas com estratégias, mas com presença. O segredo da liderança dele não estava no cajado, mas no altar. Ele sabia que o novo só é sustentado quando o relacionamento com Deus é prioridade. O mesmo Deus que abriu o mar agora o chamava para permanecer perto, ouvir e obedecer. O novo não é apenas conquista, é permanência. Curta este vídeo se você deseja desenvolver uma amizade com Deus que te fortaleça nos dias difíceis. Mesmo com a presença, o caminho não era fácil. O povo reclamava de novo, duvidava de novo, e Moisés carregava o fardo sozinho. Houve um momento em que ele desabafou diante de Deus: Não posso eu só carregar todo este povo, porque muito pesado é para mim. Números 11:14. E Deus, em sua misericórdia, repartiu o fardo. Escolheu 70 anciãos, e derramou sobre eles o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Isso mostra que o novo de Deus se expande quando aprendemos a dividir o que carregamos. Ninguém foi chamado para suportar tudo sozinho. O verdadeiro crescimento vem da comunhão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que pedir ajuda
não é fraqueza, é sabedoria. O deserto seguia, e a promessa parecia distante. Mas Moisés sabia que o mesmo Deus que começou o chamado o sustentaria até o fim. O impossível continuava sendo o campo de operação do Altíssimo, e o líder que um dia duvidou de si agora caminhava com autoridade e paz, sabendo que o novo não era sobre ele, mas sobre o plano eterno de Deus. Conforme o tempo passava, Moisés se tornava cada vez mais consciente de que o chamado de Deus não era sobre alcançar resultados rápidos, mas sobre formar um povo que conhecesse o Senhor. O deserto ainda não havia terminado, mas a caminhada moldava cada coração. Em cada passo, Moisés entendia que o novo de Deus não se revela de uma vez. Ele se manifesta em etapas, na medida em que o coração é preparado. Deus o chamava para depender, para ouvir e para obedecer, mesmo quando não fazia sentido. Em Números 27:8, o Senhor lhe disse: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Mas naquele momento, pressionado pelo cansaço e pela rebeldia do povo, Moisés não falou à rocha, feriu-a com o cajado. A água jorrou, mas Deus o corrigiu. Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Números 20:12. Essa cena mostra que até os escolhidos precisam aprender que obediência parcial é desobediência total. O novo de Deus exige confiança completa. Moisés compreendeu que o milagre não é o fim, é o meio. O propósito maior sempre é glorificar o nome do Senhor. Se essa verdade fala com você, curta este vídeo e declare: Deus, quero aprender a obedecer até quando estou cansado. Porque quem confia, obedece mesmo quando não entende. Apesar da falha, Deus não desistiu de Moisés. Ele continuou sendo o amigo de Deus, continuou conduzindo o povo e intercedendo por ele. O relacionamento não se quebrou, apenas se aprofundou. Moisés entendeu que a disciplina de Deus não é rejeição, é cuidado. E essa lição é fundamental para quem vive o novo. Deus corrige os que ama porque quer amadurecer os que escolheu. Muitas vezes, o deserto é o lugar onde aprendemos a diferenciar sucesso de propósito. O sucesso impressiona os homens, o propósito agrada a Deus. Inscreva-se no canal se você quer aprender a viver mais pelo propósito do que pela aprovação. Depois desse episódio, o povo continuou reclamando, mas Moisés permanecia firme. Ele havia aprendido a descansar em Deus mesmo quando o cansaço era visível. E é isso que torna alguém preparado para o novo. Quando o peso da missão não apaga a fé, mas a fortalece. Moisés sabia que o Deus que o chamou no deserto continuava com ele no meio da jornada. Mesmo sem entrar na terra prometida, ele viu de longe o cumprimento da promessa e entendeu que o propósito de Deus é maior do que a realização pessoal. Em Deuteronômio 3:27, o Senhor lhe disse: Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos para o ocidente e para o norte e para o sul e para o oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Deus o levou ao alto para ver o que plantou, mesmo sem atravessar. E isso revela que o novo de Deus nem sempre é vivido, às vezes é legado. Curta este vídeo se você entende que cumprir o propósito é mais importante do que receber o crédito. Moisés encerrou sua missão com humildade. Ele viu o povo pronto para avançar e Josué, seu sucessor, preparado para continuar. A transição era parte do plano. O chamado não morria com o homem. Ele se perpetuava naqueles que foram treinados pela fé. Em Deuteronômio 31:7, Moisés disse a Josué: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás entrar este povo na terra que o Senhor jurou a seus pais. O líder que um dia teve medo agora encorajava outros a crer. E isso mostra o verdadeiro sinal de maturidade espiritual. Quem foi chamado por Deus não busca ser lembrado. Busca multiplicar o propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o maior legado é deixar fé plantada em outros. A morte de Moisés não foi derrota, foi cumprimento. Deuteronômio 34:5-6 diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor.
e o sepultou num vale, e ninguém conhece o seu sepulcro até hoje. Ele terminou sua jornada escondido pelo próprio Deus. Não teve monumento, não teve glória humana, mas teve o maior de todos os reconhecimentos. Foi chamado Servo do Senhor. Esse é o verdadeiro prêmio de quem aceita o impossível. Quando Deus te empurra para o novo, Ele não está te chamando para a fama, mas para a fidelidade. O impossível é apenas o palco onde Ele prova que ainda faz o extraordinário acontecer. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal e comente: Senhor, quero ser servo fiel até o fim. Porque os que permanecem obedientes até o último passo sempre veem a promessa de Deus se cumprir, mesmo que de longe, com os olhos da fé. A vida de Moisés ensina que o chamado de Deus não é uma linha reta, mas uma estrada cheia de curvas, onde a fé é testada e o caráter é lapidado. O menino salvo das águas se tornou o homem que abriu o mar. Aquele que fugiu do Egito se tornou aquele que o desafiou. O improvável se tornou líder. O gago se tornou profeta. O tímido se tornou voz de uma nação. Tudo isso mostra que Deus não escolhe pessoas prontas. Ele prepara as que escolhe. Moisés viveu o que poucos viveram. Conheceu a glória de Deus de perto. Em Êxodo 33:18, ele pediu: Rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu em amor, permitindo-lhe ver apenas as costas da sua presença, porque ninguém pode ver o rosto de Deus e viver. Esse encontro mostra que a busca pela presença é mais valiosa que qualquer conquista. O maior milagre de Moisés não foi o mar que se abriu, nem o maná que caiu do céu. Foi ter o coração que desejava mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Se essa verdade fala com você, curta este vídeo e declare: Senhor, quero a tua presença acima de tudo. Porque o novo de Deus não é um lugar, é uma relação. Quando Moisés orava, a nuvem da presença cobria o tabernáculo. O povo observava de longe, mas ele entrava. Êxodo 33:9 descreve: E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa imagem representa o coração de alguém que entende o que é viver no novo, não apenas receber direção, mas buscar comunhão. A voz de Deus se tornou seu norte, sua força e sua paz. E isso nos ensina que o novo de Deus não é sobre onde você vai, mas com quem você vai. Deus nunca prometeu um caminho fácil, mas prometeu presença constante. Inscreva-se no canal se você quer aprender a caminhar com Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Moisés enfrentou rejeição, traição e cansaço, mas em nenhum momento abandonou o chamado. Ele sabia que desistir seria negar o propósito. E essa é uma lição vital. Quando Deus te empurra para o novo, Ele não te garante conforto, mas te dá direção. O conforto te mantém parado. O propósito te faz seguir. Quando o peso parecia insuportável, Deus o lembrava: Eu sou contigo. Essa frase ecoava nas madrugadas do deserto, sustentando um líder que tinha mais perguntas do que respostas. É assim também conosco. O novo exige fé para andar mesmo sem entender o mapa. E a fé só floresce quando o controle é entregue. Moisés aprendeu a soltar o cajado, o medo e o plano. Porque quando Deus assume o controle, o impossível se torna caminho. Curta este vídeo se você quer aprender a confiar no processo e deixar Deus conduzir o que você não pode mudar. Em toda sua trajetória, Moisés foi prova de que Deus usa o improvável para ensinar os improváveis. Ele não era rei, não era guerreiro, não era diplomata, mas se tornou voz diante de Faraó e intercessor diante do céu. A mesma boca que dizia, sou pesado de língua, declarou as palavras mais poderosas da libertação. Isso nos ensina que o novo de Deus não depende da sua capacidade, mas da sua entrega. Quando você diz não posso, Deus responde, eu sou. Êxodo 3:14 diz: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Essa é a base de toda confiança. O Deus que é suficiente em tudo que te falta. Ele é o que abre, sustenta e cumpre. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é o suficiente em qualquer fase da jornada.
Moisés viu milagres que o mundo nunca mais viu. Mas seu maior legado não foi o poder, e sim a fidelidade. Ele foi o homem que permaneceu obediente, mesmo quando não entendeu o motivo. Ele viu o impossível acontecer e continuou humilde. Ele liderou milhões, mas nunca esqueceu que era apenas servo. E é por isso que sua história ecoa até hoje. O chamado impossível se tornou a maior prova de que quando Deus empurra alguém para o novo, Ele sustenta, capacita e transforma. Moisés começou com medo e terminou com fé. O mesmo Deus que o chamou da sarça ardente, o acompanhou até o último suspiro. E essa é a promessa para todo aquele que confia. O Deus que começa é o mesmo que completa. Se essa palavra te encorajou, inscreva-se no canal e comente: Senhor, se tu me empurrares para o novo, eu irei. Porque quem vai com Deus nunca volta o mesmo, e o impossível se torna apenas o início de uma nova história. O chamado de Moisés continua ecoando como um lembrete de que Deus sempre escolhe pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários. Ele não buscava perfeição, mas disponibilidade. E é exatamente isso que faz da sua história um espelho da nossa. Cada um de nós tem um Egito de onde precisa sair e um deserto que precisa atravessar. O novo de Deus raramente é confortável, mas sempre é transformador. Moisés precisou deixar o palácio, o prestígio e o poder para encontrar o verdadeiro propósito. E esse é o primeiro passo para viver o impossível: abandonar o controle e confiar em quem chama. Êxodo 3:12 traz a promessa que sustentou toda a sua jornada: certamente eu serei contigo. Deus não prometeu facilidade, prometeu presença, e a presença é tudo o que o homem precisa para vencer o medo. Curta este vídeo se você acredita que o novo de Deus é melhor do que o conforto do passado. Moisés viu o Egito, o deserto, o monte, a glória e também a dor. Ele provou que a fé não é ausência de dúvidas, mas decisão de confiar mesmo quando as dúvidas gritam. Cada momento da sua vida era um treinamento invisível. Deus não desperdiçou nem as falhas. A fuga do Egito o ensinou humildade. O deserto o ensinou dependência. O povo murmurando o ensinou paciência. E a sarça ardente o ensinou que Deus sempre fala, mesmo quando tudo parece silêncio. O novo de Deus é sempre pedagógico. Ele ensina antes de entregar, molda antes de enviar. Se essa palavra fala contigo, inscreva-se no canal e declare: estou pronto para aprender com o deserto. Porque o deserto é o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Moisés também aprendeu que o chamado divino nunca é solitário, mesmo quando parece. Nos momentos mais duros, Deus sempre levantava alguém para caminhar ao lado dele. Arão para falar, Josué para lutar, Ur e Arão para sustentar seus braços. Essa é a marca do novo de Deus. Ele nunca te envia sozinho. Quando ele te empurra para o impossível, ele te cerca de pessoas que sustentam tua fé. Êxodo 17:12 mostra isso. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, e tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou sobre ela, e Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim o povo prevaleceu. Isso mostra que o milagre não acontece apenas por quem levanta o cajado, mas também por quem segura os braços de quem carrega o peso. Compartilhe este vídeo com alguém que sempre te sustenta em oração. Porque o novo de Deus floresce onde existe unidade. A maior virtude de Moisés foi permanecer mesmo quando todos queriam desistir. Ele não liderava por recompensa, mas por obediência. O novo exige constância. Não basta começar empolgado, é preciso continuar quando o ânimo acaba. A cada reclamação, a cada crise, Moisés voltava para a presença. Quando não sabia o que fazer, orava. Quando o povo queria recuar, ele avançava. Quando o medo se espalhava, ele erguia o cajado. Êxodo 14:13 traz uma das declarações mais poderosas de fé. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Essa frase resume o coração de quem confia em meio ao caos. Moisés não tinha todas as respostas, mas tinha uma certeza: Deus era fiel. Curta este vídeo se você acredita que a fidelidade de Deus é maior que qualquer obstáculo.
A jornada de Moisés também revela um princípio essencial. O novo de Deus exige renúncia. Ele abriu mão do Egito, da glória humana e até do desejo de controle. Ele compreendeu que a vontade de Deus é melhor do que qualquer plano pessoal. Quando Deus o impediu de entrar na terra prometida, ele não reclamou. Aceitou. Porque entendeu que o propósito era mais importante que a conquista. Deuteronômio 34:4 registra o momento em que Deus lhe mostrou a terra de longe e disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Essa cena não é fracasso, é recompensa espiritual. Deus o levou a ver com os olhos o que sua fé sustentou por toda uma vida. Ele não entrou, mas cumpriu. E é isso que o novo de Deus faz. Transforma o que parece perda em propósito. Inscreva-se no canal se você deseja aprender a confiar, mesmo quando Deus muda os planos. Quando Moisés partiu, o texto sagrado diz que Deus mesmo o sepultou. Nenhum homem teve a honra de enterrar o amigo de Deus. O líder partiu sem glória terrena, mas com o maior reconhecimento possível, ser lembrado como servo fiel. O impossível se tornou rotina na sua caminhada e o novo se tornou estilo de vida. Ele deixou como legado a prova de que Deus pode pegar um homem comum e fazer dele canal de libertação para muitos. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Quero viver o novo de Deus, mesmo que me desafie. Porque o novo nunca é fácil, mas sempre vale a pena quando é Deus quem chama. A história de Moisés nos ensina que o verdadeiro chamado não é sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. Ele começou a jornada com medo e terminou como o homem mais íntimo de Deus. Sua vida é a prova de que o novo de Deus não é um destino. É um processo contínuo de transformação. Moisés foi um homem que viveu entre dois mundos, o do Egito e o do deserto, e aprendeu a viver no equilíbrio entre o humano e o divino. Ele experimentou a glória e o peso, a alegria e o cansaço, e em tudo descobriu que a presença de Deus é o maior bem que alguém pode possuir. Êxodo 33:15 registra sua súplica: Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Essa frase resume toda a sua fé. Moisés não queria apenas a promessa, queria a presença. Ele sabia que o novo de Deus sem a presença de Deus se torna apenas um caminho vazio. Curta este vídeo se você entende que a presença de Deus vale mais do que qualquer conquista. Moisés viveu milagres que o mundo ainda lembra. O mar que se abriu, o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha, o monte que tremeu sob a glória divina. Mas o maior milagre não foi o que ele viu, foi o que ele se tornou. Deus o transformou de fugitivo em libertador, de inseguro em intercessor, de tímido em líder. Ele é o retrato de alguém que disse sim, mesmo sem se achar capaz. Essa é a marca dos escolhidos. Não confiam em si, confiam em quem chama. Êxodo 4:12 mostra Deus dizendo: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés entendeu que o poder do chamado está na dependência, não na autoconfiança. O novo sempre exige entrega. Inscreva-se no canal se você deseja viver uma fé que dependa mais de Deus e menos de si mesmo. A caminhada de Moisés mostra que os planos de Deus nem sempre fazem sentido à primeira vista. Ele foi criado pelo inimigo, mas usado por Deus para vencê-lo. Foi abandonado em um rio, mas depois usou as águas para libertar um povo. Tudo o que parecia aleatório era parte de uma estratégia divina. E isso ensina que o novo de Deus não é caos. É providência disfarçada de surpresa. Ele usa até o improvável para cumprir o impossível. Se o caminho parece confuso, é porque Deus está alinhando o que você ainda não vê. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus está no controle, mesmo quando o plano parece incerto. Ao final de sua jornada, Moisés viu o povo pronto para entrar na terra prometida. Ele não atravessou o Jordão, mas sua missão estava completa. Ele havia libertado, guiado, ensinado e intercedido. O que começou em uma sarça ardente terminou com uma geração transformada. Moisés entendeu
que o propósito de Deus é maior do que o alcance humano. Ele plantou sementes de fé que floresceriam séculos depois. Hebreus 11:27 descreve sua perseverança. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Essa é a essência da fé. Continuar mesmo quando os olhos não veem. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Firmeza no invisível, confiança no silêncio, coragem na incerteza. Curta este vídeo se você deseja viver com essa fé que enxerga o invisível. O legado de Moisés é eterno. Ele nos mostrou que obedecer a Deus é a maior forma de vitória. Cada vez que duvidou, Deus o ergueu. Cada vez que cansou, Deus o fortaleceu. Cada vez que o povo murmurou, Deus o lembrou do propósito. Moisés foi moldado pelo tempo, pelo fogo e pela presença. E quando sua missão terminou, a palavra diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34:10. Essa é a recompensa final do chamado impossível, não o reconhecimento humano, mas o relacionamento com o Eterno. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Senhor, quero te conhecer face a face. Porque esse é o maior propósito de quem aceita o novo: ser transformado pela presença de Deus. A história de Moisés termina, mas o seu ensinamento continua vivo. Quando Deus te empurra para o novo, Ele não quer te destruir, Ele quer te expandir. O novo não é o fim do que você era, é o começo do que você nasceu para ser. O Deus que chamou Moisés ainda chama hoje. Talvez o seu Egito seja uma situação que parece impossível, uma dor que você não entende, um medo que te paralisa. Mas assim como Moisés, você também pode dizer: eis-me aqui. E quando você disser isso, Deus transformará o seu deserto em território de promessa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar novamente e declare: mesmo com medo, eu direi sim ao novo de Deus. Porque quando Ele empurra, é sempre para um lugar melhor. Moisés foi o homem que aprendeu que o impossível é o ambiente natural de Deus. Quando o Senhor o chamou da sarça ardente, não o chamou porque ele era forte, eloquente ou preparado, mas porque era disposto. A obediência foi a chave que abriu todas as portas de sua história. E é assim também conosco. Deus não espera perfeição, espera entrega. Moisés descobriu que cada vez que dava um passo em fé, o sobrenatural se manifestava. O mar não se abriu antes dele erguer o cajado. O maná não caiu antes da fome chegar. A água não brotou antes da sede do povo clamar. O impossível sempre vem depois da obediência. Êxodo 14:21 afirma: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em terra seca. Essa passagem mostra que Deus usa o ordinário, um gesto, uma palavra, um passo, para gerar o extraordinário. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda opera milagres através da obediência. Moisés também aprendeu que o novo de Deus nem sempre é confortável. Ele deixou o luxo do Egito para enfrentar o deserto. Trocou o ouro das pirâmides pela poeira das tendas. Mas o que ele encontrou foi infinitamente maior. Encontrou o Deus vivo. Às vezes Deus te retira do conforto não para te punir, mas para te posicionar. Ele precisa te tirar do palácio para te ensinar a ouvir sua voz no deserto. No Egito, Moisés aprendeu sobre poder. No deserto, aprendeu sobre dependência. E é por isso que o novo de Deus é o lugar da formação. Quando Ele te empurra para algo novo, é porque quer te moldar em algo melhor. Inscreva-se no canal se você quer aprender a enxergar o deserto como parte do plano. A jornada de Moisés também revela um princípio poderoso. O novo exige confiança, não explicação. Deus não explicou cada passo, apenas disse: vá. E ele foi. A fé de Moisés não era cega, era convicta. Ele sabia que, se Deus falou, o caminho existiria, mesmo que ainda não estivesse visível. Êxodo 33:14 traz a promessa que o sustentou. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A presença de Deus era o mapa, o descanso era a recompensa. Quando você caminha na presença,
Não precisa entender o caminho. O novo de Deus não é para ser compreendido, é para ser vivido. Curta este vídeo se você quer aprender a andar com fé em vez de medo. Moisés também mostrou que o novo é sempre maior do que o indivíduo. Deus não o chamou apenas para libertar a si mesmo, mas para libertar uma nação. Isso revela que o chamado de Deus sempre ultrapassa o eu. O propósito é sempre coletivo. Moisés intercedia, liderava, ensinava, suportava, tudo por amor ao povo. Ele entendeu que ser usado por Deus é servir, não dominar. Êxodo 32:32 mostra seu coração. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Essa é a oração de quem ama mais o propósito do que a própria posição. Deus quer levantar pessoas assim, dispostas a amar, mesmo quando não são compreendidas. Compartilhe este vídeo com alguém que vive para servir, porque essa é a essência do chamado. Moisés provou que o novo de Deus é uma sucessão de milagres, mas também de processos. Houve momentos de glória, mas também de lágrimas. Houve vitórias, mas também esperas. Ele foi rejeitado, questionado, e mesmo assim, permaneceu. Porque o novo não é para os que buscam aplauso, é para os que perseveram. A cada obstáculo, Deus lhe mostrava um novo lado de si. No Monte Sinai, ele viu a glória. No deserto, ele viu a provisão. No Egito, ele viu o poder. E ao final, ele entendeu que o maior milagre era ter caminhado com Deus todos os dias. Se essa mensagem fala com você, inscreva-se no canal e comente. O novo de Deus me transforma a cada passo. Porque o impossível não é um fardo. É um convite para conhecer Deus de um jeito que só os que obedecem experimentam. O chamado de Moisés prova que quando Deus escolhe alguém, não importa quantas limitações essa pessoa tenha, ele mesmo supre cada uma delas. Moisés dizia que não sabia falar, mas foi usado para declarar as palavras mais poderosas da libertação. Ele se via pequeno, mas Deus o chamou de grande. O novo de Deus começa quando você para de olhar para suas fraquezas e começa a enxergar quem está te enviando. Êxodo 4:10-12 mostra essa conversa entre Deus e Moisés. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e de língua. E Deus respondeu, quem fez a boca do homem? Vai, pois, e eu serei com a tua boca. Isso ensina que o novo não exige capacidade, exige fé. Deus não precisa que você saiba falar bem. Ele precisa que você diga sim. Quando ele empurra você para o novo, é porque já preparou o caminho. Curta este vídeo se você crê que Deus pode usar até suas limitações para revelar o poder dele. A vida de Moisés também revela que obedecer a Deus nem sempre gera a aprovação das pessoas. O povo que ele libertou foi o mesmo que o criticou. Eles reclamaram da comida, do deserto, da sede e até da presença dele. Mas Moisés não desistiu, porque entendia que não havia sido chamado para agradar homens, e sim para obedecer a Deus. Êxodo 16:8 diz, não são contra nós as vossas murmurações, mas contra o Senhor. Essa é uma das maiores lições do chamado. Quando Deus te envia, você precisa ter convicção suficiente para continuar, mesmo quando te questionam. Obedecer é caminhar firme mesmo sem aplausos. Inscreva-se no canal se você quer aprender a permanecer fiel, mesmo quando o mundo duvida de você. Moisés também nos mostra que o novo de Deus exige intimidade e escuta. Ele não tomava decisões sem antes ouvir o que Deus queria. No monte, no deserto, nas crises, ele sempre buscava direção. E cada vez que orava, Deus respondia. Êxodo 33:11 diz, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Esse tipo de relacionamento é o que sustenta quem vive o impossível. Não basta saber o que Deus fez, é preciso conhecer quem Ele é. O novo não é um evento, é um relacionamento em movimento. Deus não quer apenas te mostrar milagres, Ele quer te transformar no meio deles. Curta este vídeo se você deseja essa intimidade profunda com Deus, onde as respostas nascem do relacionamento. O maior desafio de Moisés não foi enfrentar o faraó, foi lidar com o coração das pessoas. Ele aprendeu que libertar um corpo é fácil,
Mas libertar uma mente é um processo. O Egito havia ficado para trás, mas ainda morava dentro do povo. Eles estavam fisicamente livres, mas espiritualmente presos. Moisés entendeu que o novo de Deus só acontece plenamente quando o coração se abre para ser transformado. Deus o usou para quebrar cadeias visíveis, mas também para despertar consciências. E é isso que o Senhor faz conosco. Nos liberta de fora para dentro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a verdadeira libertação começa no coração. No fim da sua trajetória, Moisés percebeu que o novo de Deus não termina com uma conquista, mas com um legado. Ele não entrou na terra prometida, mas formou uma geração que entraria. O seu chamado não foi sobre chegar, foi sobre preparar. Deuteronômio 34:9 diz: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. O verdadeiro líder é aquele que entende que o novo de Deus continua através dos outros. Ele semeou fé, coragem e obediência em quem veio depois. E isso nos ensina que quando Deus te empurra para o novo, Ele não está apenas mudando a sua vida, mas também as vidas que serão alcançadas por meio da sua obediência. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal e comente: quero viver o novo de Deus e deixar um legado de fé. Porque quem diz sim ao chamado de Deus não apenas atravessa o deserto, transforma gerações inteiras. Moisés foi chamado para uma missão que parecia impossível, e ainda assim respondeu com um: eis-me aqui. Essa simples resposta mudou o destino de uma nação inteira. Ele nos ensina que o primeiro passo para viver o novo de Deus é dizer sim, mesmo com medo, mesmo sem entender. Quando Deus o chamou, Moisés estava cuidando de ovelhas no deserto, longe dos holofotes, sem imaginar que aquele momento comum seria o início de algo extraordinário. Êxodo 3:4 diz: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. O novo começa assim. No ordinário, Deus chama e espera a resposta. O deserto se torna o lugar do encontro. Curta este vídeo se você crê que Deus pode transformar o comum em um chamado divino. Moisés não tinha recursos, não tinha influência, e ainda assim foi o escolhido. Isso revela que Deus escolhe baseando-se no propósito, não no potencial humano. Ele sabia que Moisés seria moldado pelo processo, e não por títulos. O novo de Deus não começa quando estamos prontos, mas quando estamos disponíveis. Às vezes, o maior milagre não é o mar se abrir, mas o coração se abrir para o que Deus quer fazer. Deus usou o cajado de Moisés, um simples pedaço de madeira, para operar sinais e maravilhas. Êxodo 4:17 diz: Tomarás este bordão na tua mão, com o qual farás os sinais. Isso mostra que Deus não precisa de muito para fazer o impossível, Ele só precisa de obediência. Inscreva-se no canal se você quer aprender a colocar nas mãos de Deus tudo o que tem, e ver Ele multiplicar o que parece pequeno. Quando Moisés voltou ao Egito, ele não foi recebido como herói, mas como ameaça. O faraó o rejeitou, o povo duvidou, e o plano de Deus parecia não funcionar. Mesmo assim, ele permaneceu. O novo de Deus exige perseverança quando o resultado não aparece. A fé é testada não no milagre, mas na espera. Deus estava fortalecendo Moisés para algo maior. Êxodo 6:6 traz a promessa divina: Eu vos livrarei da vossa servidão e vos resgatarei com braço estendido. Cada não de Faraó era uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Cada resistência humana era palco para o agir divino. O impossível só existe até Deus agir. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a demora de Deus não é negação, é preparo. O coração de Moisés foi moldado pela dor e pela esperança. Ele viu o povo murmurar, mas viu também Deus prover. Ele ouviu reclamações, mas ouviu também a voz divina o guiando. Moisés descobriu que viver o novo de Deus é andar entre o natural e o sobrenatural, sem perder a fé. O mesmo homem que fugiu do Egito agora confrontava o império com autoridade celestial. O impossível se tornou rotina para quem aprendeu a confiar.
Êxodo 14:13 registra uma das frases mais marcantes de toda a história. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Essa é a essência do novo. Confiar mesmo quando o mar ainda não abriu. Curta este vídeo se você acredita que o Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos hoje. No deserto, Moisés enfrentou outro tipo de desafio, o de liderar corações feridos. A escravidão havia acabado, mas o medo ainda vivia dentro do povo. E é isso que Deus faz conosco. Nos tira do Egito, mas depois trabalha para tirar o Egito de dentro de nós. Moisés intercedia por um povo que reclamava, orava por quem duvidava, e ainda assim, nunca desistiu. Essa é a marca de quem entende o propósito. A missão é maior do que o desconforto. Êxodo 17:11 diz: E sucedia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Enquanto ele orava, o povo vencia. Essa é a imagem do novo. A vitória nasce de mãos erguidas, não de força humana. Inscreva-se no canal se você quer aprender a vencer batalhas pela fé e pela oração. A jornada de Moisés é a jornada de todos que dizem sim a Deus. Começa com medo, passa por provações, mas termina em propósito. Ele mostrou que o novo de Deus não é um prêmio, é uma caminhada. E nessa caminhada, cada dificuldade é uma aula, cada deserto é um altar, e cada milagre é um lembrete de que Deus continua no controle. Se essa mensagem falou com o seu coração, comente: Senhor, estou pronto para o novo. Porque quando Deus te empurra para o impossível, é porque Ele já preparou o milagre que te espera do outro lado. A trajetória de Moisés ensina que o novo de Deus não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de fé e obediência. Ele começou sendo salvo das águas e terminou sendo conduzido por Deus até o monte da promessa. Sua vida é o retrato do que acontece quando alguém decide confiar no chamado, mesmo sem compreender o processo. Moisés foi moldado pela paciência, e sua história prova que o novo de Deus é revelado passo a passo, nunca de uma só vez. Êxodo 13:21 declara: O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar. Essa presença constante mostra que Deus não apenas aponta o caminho, Ele caminha junto. O novo não é ausência de desafios, é presença garantida. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda guia cada passo dos que o obedecem. Moisés foi um homem que conheceu a Deus de perto, mas também conheceu o peso do chamado. Cada vitória vinha acompanhada de uma nova responsabilidade. Ele aprendeu que a unção não é um privilégio, é um encargo. Ser chamado por Deus é carregar o peso da intercessão, do amor e da perseverança. Houve momentos em que o povo queria apedrejá-lo, mas ele ainda intercedia por eles. Êxodo 32:32 registra suas palavras diante de Deus. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés amou o povo como Deus o amava, incondicionalmente. E essa é a essência do novo: amar mesmo quando dói, servir mesmo quando ninguém reconhece, continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Inscreva-se no canal se você deseja esse tipo de fé. A que serve com o coração, não com o interesse. O novo de Deus também exige coragem para enfrentar o próprio medo. Quando Deus o chamou, Moisés tentou recusar. Ele se sentia incapaz, inseguro, insuficiente. Mas Deus não o libertou das suas limitações, apenas prometeu estar com ele em meio a elas. Êxodo 4:12 diz: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. A presença de Deus é a resposta para todas as nossas fraquezas. Moisés descobriu que coragem não é ausência de medo, é continuar mesmo com medo. E é isso que Deus pede de nós: um passo de fé em meio à dúvida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o medo não desqualifica quem foi chamado. No deserto, Moisés aprendeu que o novo de Deus também é feito de esperas. A promessa da terra prometida não se cumpriu da noite para o dia. Foram anos de caminhada, desafios, quedas e recomeços. Deus estava ensinando ao povo a depender do invisível. O maná caía todas as manhãs, mas nunca em excesso.
porque o novo de Deus é provisão diária. Êxodo 16:4 diz: Eis que farei chover pão do céu para vós. E o povo sairá e colherá a cada dia a porção para aquele dia. O milagre era constante, mas a lição era confiança. Moisés entendeu que Deus não quer apenas nos levar à promessa, quer nos ensinar a confiar no caminho. Curta este vídeo se você quer aprender a descansar na fidelidade de Deus. Ao longo da jornada, Moisés enfrentou desertos físicos e emocionais. Às vezes, sentia-se só, exausto, sem saber o que fazer. Mas sempre que ele se voltava para Deus, encontrava força. Em Números 11:14, ele confessou: Não posso eu só carregar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E Deus respondeu enviando ajuda, levantando líderes ao redor dele. Essa é a maneira divina de agir. Deus não remove o fardo, ele multiplica os ombros que o sustentam. O novo de Deus sempre envolve pessoas. Ninguém é chamado para andar sozinho. Inscreva-se no canal se você crê que Deus colocará as pessoas certas ao seu lado para te ajudar a cumprir o propósito. Quando Moisés chegou ao fim da jornada, Deus o levou ao topo do Monte Nebo e lhe mostrou a terra prometida. Deuteronômio 34:4 diz: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Ele não entrou, mas viu. E nesse ver, havia mais glória do que em qualquer conquista. O novo de Deus nem sempre se vive, às vezes se contempla. O maior prêmio não é alcançar a promessa, é terminar fiel. Moisés encerrou sua vida com o título mais nobre que alguém pode receber: Servo do Senhor. Curta e compartilhe este vídeo se você deseja terminar a jornada como ele, não aplaudido pelos homens, mas aprovado por Deus. A jornada de Moisés revela que o novo de Deus sempre começa onde o controle humano termina. Ele foi um homem que, desde o nascimento, viu a mão de Deus intervir em cada detalhe de sua história. Desde o cesto nas águas do Nilo até o monte da presença, tudo foi conduzido pelo plano divino. Quando Moisés nasceu, o decreto de Faraó dizia que todo menino hebreu deveria morrer. Mas Deus transformou a sentença de morte em livramento. Êxodo 2:10 relata: E a mulher de Faraó lhe pôs o nome de Moisés, e disse: Porque das águas o tirei. Desde o início, sua vida era um testemunho de que o impossível é apenas o cenário onde Deus decide agir. O novo de Deus começa no caos e floresce na adversidade. Curta este vídeo se você acredita que Deus também pode tirar o impossível das águas da tua dor. Crescendo no Egito, Moisés aprendeu a viver entre dois mundos: o palácio e o povo. Tinha educação egípcia, mas coração hebreu. Esse conflito interno o levou a cometer erros, mas Deus transformou até seus erros em direção. A fuga para o deserto parecia um retrocesso, mas era, na verdade, o início do propósito. Ali, longe das multidões, Moisés aprendeu a cuidar, a esperar e a ouvir. O deserto é o lugar onde Deus fala com quem está disposto a escutar. Êxodo 3:4 mostra o momento do chamado. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Deus sempre fala com quem decide parar para ouvir. Inscreva-se no canal, se você quer aprender a reconhecer a voz de Deus no meio do seu deserto. Quando Deus o chamou, Moisés achou que não era capaz. Mas a incapacidade foi o palco onde o poder de Deus se manifestou. Ele não foi chamado porque era forte, mas porque era quebrado. O novo de Deus não se apoia em habilidades, e sim em disponibilidade. Moisés aprendeu que o verdadeiro sucesso não é ser grande diante dos homens, mas obediente diante de Deus. Cada vez que ele dava um passo, Deus abria o caminho. O mar não se abriu antes da fé ser estendida. O milagre sempre espera o movimento da obediência. Êxodo 14:21 declara: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O gesto de fé precedeu o milagre. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o milagre vem depois da obediência. O novo de Deus também é um chamado para confiar mesmo quando não há garantias. Moisés foi chamado para enfrentar o homem mais poderoso da terra, com nada além de uma palavra e um cajado. O faraó tinha exércitos,
Moisés tinha fé, e foi a fé que venceu. Ele entendeu que o novo de Deus é sempre maior do que os recursos que temos. Êxodo 7,17 mostra o poder dessa fé. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei as águas do rio com a vara que está em minha mão. O mesmo rio que simbolizava a força do Egito se tornou símbolo do poder de Deus. O novo é quando Deus transforma o que o inimigo usa para te oprimir em instrumento de libertação. Curta este vídeo se você crê que Deus pode usar até o que te feriu para te abençoar. Moisés também aprendeu que o novo é construído na perseverança. O faraó resistiu, o povo murmurou. O deserto foi longo, mas Deus nunca falhou. Cada milagre era uma lembrança de que o impossível não é obstáculo, é convite. O maná no chão, a água na rocha, a nuvem durante o dia e o fogo à noite. Tudo apontava para um Deus presente, fiel e constante. Êxodo 16:35 diz: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos. 40 anos de sustento diário, 40 anos de fidelidade provada. O novo de Deus não é passageiro, é sustentado pela presença. Inscreva-se no canal, se você quer viver essa fidelidade diária, porque o mesmo Deus que sustentou Moisés ainda sustenta os que confiam nele. No fim, Moisés aprendeu que o novo de Deus é sobre entrega. Ele desejou ver a promessa, e Deus permitiu que a contemplasse de longe. No Monte Nebo, o Senhor lhe mostrou toda a terra prometida, e então o chamou para descansar. Deuteronômio 34:5 diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor, conforme o dito do Senhor. O novo termina onde a vontade de Deus é aceita. Moisés começou fugindo, mas terminou descansando. E esse é o ciclo de todo aquele que diz sim ao chamado. Começa com medo, termina em paz. Compartilhe este vídeo se você entende que o novo de Deus não é sobre chegar rápido, mas sobre terminar fiel. A história de Moisés é o retrato de uma caminhada onde o impossível se torna testemunho e o medo se transforma em fé. Cada etapa de sua jornada revela uma lição eterna sobre o poder da obediência e a grandeza da presença de Deus. Moisés começou achando que não era suficiente, mas terminou provando que Deus é mais do que suficiente. O homem que duvidou da própria voz se tornou porta-voz do céu. O que começou em hesitação terminou em legado. Êxodo 3:12 registra a promessa que o sustentou do início ao fim. Certamente eu serei contigo. Essa é a garantia do novo. A presença. Quando Deus está, o impossível se curva. Quando Ele guia, o deserto floresce. Quando Ele fala, até o silêncio ganha propósito. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda transforma o improvável em instrumento de milagres. Moisés foi a prova viva de que o novo de Deus é também um processo de transformação interior. Ele aprendeu a trocar a pressa pela paciência, o medo pela fé e o controle pela confiança. No Egito, ele usou a força. No deserto, aprendeu a usar a fé. A cada desafio, Deus o ensinava a depender menos de si e mais do invisível. Essa é a escola do chamado. Deus quebra a autossuficiência para revelar sua suficiência. Em Números 12:3 está escrito: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O homem que começou impulsivo terminou humilde. O novo de Deus faz isso. Não apenas muda o que você faz, muda quem você é. Inscreva-se no canal se você quer que Deus transforme seu coração enquanto te conduz ao propósito. Moisés também nos ensina que o novo exige confiança em meio às contradições. O mesmo povo que ele libertou foi o que duvidou dele. O mesmo deserto que abrigava o maná também abrigava a murmuração. Mas Moisés não desistiu porque entendeu que a obediência é mais importante que a aprovação. Ele caminhou entre críticas e milagres, entre pedras e promessas, e permaneceu firme. Êxodo 14:13 resume essa confiança. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. A fé de Moisés não dependia do cenário, mas da voz que o guiava. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a confiar em Deus, mesmo quando o ambiente é de incerteza.
A cada passo, Moisés via Deus se revelar de novas formas. No Egito, ele foi libertador. No deserto, foi provedor. No monte, foi amigo. O novo de Deus é assim. A cada fase, uma nova revelação. Moisés não apenas ouviu sobre Deus, ele o conheceu. Êxodo 33:11 afirma: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Essa intimidade era a base de toda a sua força. Ele sabia que o novo não se conquista com estratégias, mas com comunhão. Não era o cajado que abria mares, era a presença. Não era o monte que o tornava santo, era a obediência. Curta este vídeo se você deseja ter esse tipo de relacionamento com Deus, de amizade e de confiança total. Quando o fim se aproximava, Moisés subiu ao Monte Nebo e contemplou a terra prometida. Ele viu o que sonhou, mesmo sem pisar. Deuteronômio 34:7 diz: tinha Moisés 120 anos de idade quando morreu. Não se escureceram os seus olhos, nem se fugiu o seu vigor. Isso mostra que ele terminou a vida com a mesma força espiritual com que começou. O novo de Deus o sustentou até o último dia. Deus mesmo o sepultou, escondendo seu corpo dos homens, porque sua história não precisava de monumento, precisava de memória. Moisés se tornou símbolo de fé, liderança e entrega. Inscreva-se no canal se você quer terminar sua jornada como ele, fiel até o fim. O legado de Moisés ultrapassa gerações porque foi construído na rocha da obediência. Ele mostrou que o novo de Deus é maior do que o medo, mais forte que o fracasso e mais duradouro que o tempo. O Deus que o chamou ainda chama hoje, o mesmo Eu Sou, que o acompanhou ainda se revela a quem diz: eis-me aqui. Se essa mensagem te tocou, comente e compartilhe com alguém que precisa se lembrar. Deus ainda transforma desertos em caminhos e sarças em propósitos, porque quando ele empurra para o novo, é sempre para cumprir algo eterno. Moisés encerra sua jornada como o maior exemplo de fé, submissão e perseverança que o mundo já conheceu. Ele começou inseguro, questionando se seria capaz, mas terminou como o homem que conheceu Deus, face a face. Sua vida é a prova de que o novo de Deus não é sobre destino, é sobre transformação. O mesmo homem que um dia fugiu do Egito, agora podia olhar para trás e ver que cada deserto, cada lágrima e cada silêncio tinham propósito. Deus nunca o abandonou, nem no cesto do Nilo, nem no palácio, nem no deserto. Ele sempre esteve lá, guiando-o passo a passo. Êxodo 3:12 diz: certamente eu serei contigo. Essa foi a promessa que sustentou Moisés, e é a mesma promessa que sustenta todos os que aceitam o chamado. O novo de Deus é sustentado por essa presença constante. Curta este vídeo se você crê que Deus ainda caminha com aqueles que confiam nele. Moisés descobriu que o chamado de Deus não termina quando a missão acaba, mas quando o propósito é completo. Ele libertou uma geração, conduziu o povo à aliança e levantou um sucessor. Ele entendeu que o verdadeiro sucesso é preparar outros para continuar. Deuteronômio 31:7 registra quando Moisés disse a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás entrar este povo na terra que o Senhor jurou. Ele não guardou o poder para si, ele transmitiu. O novo de Deus não é possessão, é transição. Aquilo que Deus começa em um, ele completa em outro. E isso mostra que o plano divino é maior do que uma vida. Ele atravessa gerações. Inscreva-se no canal se você deseja viver um propósito que permaneça mesmo depois de você. Moisés morreu sem entrar na terra prometida, mas entrou na eternidade com a promessa cumprida. Deus o levou ao Monte Nebo e lhe mostrou toda a terra, o cumprimento daquilo que ele carregou por toda uma vida. Deuteronômio 34:4 relata: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Ele não entrou, mas viu. E ver já era suficiente, porque Deus o havia deixado participar da história de redenção. Isso mostra que o novo de Deus nem sempre é físico, às vezes é espiritual. O prêmio de Moisés não foi a terra, foi o próprio Deus. Curta este vídeo se você entende que o maior tesouro da caminhada é a presença, não o destino.
O túmulo de Moisés nunca foi encontrado porque Deus o escondeu. Nenhum monumento, nenhuma estátua, nenhuma lembrança física, apenas um legado espiritual. Deuteronômio 34:6 declara: E o sepultou num vale na terra de Moabe, e ninguém conhece o seu sepulcro até hoje. Deus quis mostrar que a glória da missão não estava no homem, mas no propósito. Moisés não precisava de um túmulo para ser lembrado. Sua história estava gravada no coração de Deus. E isso ensina algo essencial. Quem vive o novo de Deus não busca ser lembrado, busca ser usado. O maior reconhecimento é ser chamado servo do Senhor. Inscreva-se no canal se você deseja viver assim, deixando que sua vida aponte mais para Deus do que para você. O legado de Moisés continuou nas gerações seguintes. Josué levou o povo à terra prometida, os profetas citaram seu nome, e séculos depois, ele apareceu ao lado de Elias no Monte da Transfiguração com Jesus. Mateus 17:3. Isso prova que quem obedece a Deus nunca é esquecido. O novo de Deus é eterno. O que começa na obediência termina na glória. Moisés atravessou mares, subiu montes, enfrentou reis e intercedeu por uma nação inteira, mas o maior de todos os seus feitos foi permanecer fiel até o fim. Ele não se vendeu, não recuou e não se corrompeu. Ele confiou em Deus até o último suspiro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o novo de Deus exige constância, porque fidelidade é o que transforma um chamado em legado. Ao final, Moisés prova que o impossível não é obstáculo, é convite. Quando Deus te empurra para o novo, Ele não quer te destruir, quer te expandir. Moisés morreu vendo o cumprimento da promessa, e é assim que Deus faz. Ele sempre cumpre, mesmo que de formas que não esperamos. O homem que começou salvo das águas terminou envolto na glória. Curta e comente: Senhor, quero viver o teu novo, ainda que pareça impossível. Porque o mesmo Deus que chamou Moisés continua chamando hoje. E quando ele te empurra para o novo, é porque o impossível está prestes a acontecer. A história de Moisés não termina em sua morte, porque o propósito de Deus nunca se encerra com um homem. Ele continua através daqueles que foram alcançados por sua obediência. A fé de Moisés atravessou gerações. O Deus que o chamou da sarça ardente foi o mesmo que sustentou Josué no Jordão, Davi nos campos, Elias no Carmelo e Jesus no Getsêmani. O chamado impossível de Moisés ecoa em cada pessoa que decide dizer: eis-me aqui, quando Deus chama para algo novo. Ele foi o exemplo de que o impossível não é uma barreira, é um convite para ver a glória de Deus. O novo de Deus começa no medo, mas termina na confiança. Êxodo 3:11 mostra sua primeira reação. Quem sou eu para ir a Faraó? E termina em Deuteronômio 34:10 dizendo: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Essa é a prova de que o novo não transforma apenas circunstâncias, transforma identidades. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda faz de frágeis corações instrumentos de poder. Moisés viveu uma vida de dependência total. Ele não tomava decisões sem antes consultar o Senhor. Quando o povo reclamava, ele orava. Quando o medo se levantava, ele confiava. Quando o deserto parecia interminável, ele esperava. Essa constância é o que diferencia os que apenas ouvem sobre Deus dos que o conhecem de verdade. Moisés não queria apenas milagres, queria comunhão. Êxodo 33:15 traz seu clamor: Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui. Essa frase resume a essência do novo. Sem a presença, não vale a pena seguir. Inscreva-se no canal se você deseja viver essa dependência constante, onde Deus não é um detalhe da sua jornada, mas o centro dela. A obediência de Moisés gerou libertação para milhares, mas também gerou transformação interior. Ele foi moldado pela dor, pelo tempo e pela presença. O homem que um dia se sentiu indigno, terminou sua vida com o rosto brilhando da glória divina. Êxodo 34:29 relata: E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter falado com o Senhor. Essa é a marca dos que vivem o novo de Deus. Eles refletem o que contemplam. Quanto mais tempo passam com Deus, mais se parecem com Ele.
O novo não é apenas o que você conquista, é o que você se torna. Curta este vídeo se você quer refletir a luz de Deus por onde passar. Moisés nos ensina que viver o novo de Deus exige paciência e fé, mas também coragem para deixar o velho para trás. O Egito representava o passado, o deserto representava o processo, e a terra prometida representava o propósito. A maioria quer a promessa, mas poucos suportam o processo. Moisés suportou. Ele enfrentou o cansaço, as críticas e o medo, mas não desistiu. E é por isso que sua história atravessou séculos. O novo de Deus não é para os que buscam conforto, é para os que suportam o processo. Êxodo 14:13 diz: Estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Essa quietude não era passividade, era confiança. Inscreva-se no canal se você quer aprender a confiar em Deus no silêncio. O legado de Moisés é a certeza de que Deus cumpre cada promessa. Ele foi o elo entre a escravidão e a liberdade, entre o medo e a fé, entre a opressão e a presença. O chamado impossível que ele recebeu continua ecoando na vida de todo aquele que decide confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. A história dele não fala apenas sobre libertação física, mas sobre libertação espiritual, sobre sair da escravidão do medo, da dúvida e da incredulidade. Moisés foi o homem que provou que Deus é fiel mesmo quando nós vacilamos. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus nunca falha, porque o mesmo Deus que sustentou Moisés no deserto ainda sustenta você hoje. E se ele te empurra para o novo, é porque está prestes a revelar algo que mudará não só sua história, mas também a de muitos através da sua vida. Moisés encerra sua jornada não com um final de derrota, mas com um testemunho de fidelidade. Ele mostra que o chamado de Deus é maior do que uma vida e que o novo de Deus não se mede por quanto conquistamos, mas por quanto obedecemos. O mesmo menino que foi tirado das águas terminou a vida, mergulhado na presença do Deus vivo. Desde o berço até o Monte Nebo, a mão de Deus nunca o abandonou. Ele passou por fases de glória e solidão, vitórias e cansaço, mas em todas elas a fidelidade foi sua marca. O novo de Deus não prometeu a Moisés facilidade, prometeu presença, e a presença foi suficiente. Êxodo 33:14 confirma: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essa é a promessa que sustenta todo aquele que aceita o chamado impossível. Curta este vídeo se você acredita que a presença de Deus é o maior presente que alguém pode ter. Moisés aprendeu que quando Deus empurra alguém para o novo, ele também dá força para permanecer. Ele foi chamado com medo, mas terminou com fé. Ele começou escondido, mas terminou revelando a glória de Deus. Isso mostra que o novo de Deus não é sobre destino, é sobre transformação. Cada encontro com Deus o tornava mais parecido com o Criador. Em Êxodo 34:29, disse que seu rosto resplandecia depois de falar com o Senhor. Ele se tornou reflexo da presença. O novo faz exatamente isso. Transforma pessoas comuns em espelhos da glória. Inscreva-se no canal se você quer ser alguém que reflete a presença de Deus no mundo. O legado de Moisés não foi apenas conduzir o povo até a fronteira da promessa, mas mostrar como é possível caminhar com Deus mesmo quando tudo é incerto. Ele ensinou que a fé é uma jornada, não uma chegada. Em Números 12:7, Deus mesmo testemunha: Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Essa é a maior honra que alguém pode receber, ser reconhecido pelo próprio Deus como fiel. Ele não buscou reconhecimento, buscou permanência. E quem permanece, vence. O novo de Deus é sustentado por corações fiéis, não por mãos fortes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fidelidade é o maior sinal de maturidade espiritual. Quando Deus chamou Moisés, sabia que ele não veria a terra prometida, mas veria o invisível. E ver o invisível é a essência da fé. Hebreus 11:27 confirma: Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele caminhou não pelo que via, mas pelo que cria.
O novo de Deus se revela para quem olha com os olhos da fé. Curta este vídeo se você quer aprender a enxergar o invisível com confiança no coração. Ao final, Deus mesmo sepultou Moisés. Nenhum homem, nenhum ritual, apenas o próprio Deus honrando aquele que lhe foi fiel. Deuteronômio 34:6 registra: E o sepultou num vale, na terra de Moabe, e ninguém conhece o seu sepulcro até hoje. Isso mostra que a glória de Deus cobre o justo até o fim. Moisés não precisou de monumentos porque sua história já estava eternizada no céu. A sua memória vive, não por grandiosidade humana, mas por eternidade divina. Inscreva-se no canal se você quer viver de modo que Deus seja o único que conheça teu coração e recompense tua fidelidade. Moisés é o exemplo de que o novo de Deus sempre termina em vitória espiritual. Ele cumpriu o propósito, libertou uma nação e formou um sucessor. Josué levou o povo adiante e a voz de Moisés ecoou em cada geração. O chamado impossível se tornou a semente de uma promessa eterna. O Deus que começou a boa obra nele é o mesmo que começa em você. E se ele te empurra para o novo, é porque confia que você pode viver o impossível. Compartilhe este vídeo e declare: Senhor, eu aceito o novo, mesmo que pareça impossível. Porque o mesmo Deus que chamou Moisés está chamando você, para viver algo maior, mais profundo e eterno. Moisés encerra sua jornada com uma das maiores lições que o ser humano pode aprender. O chamado de Deus não é sobre onde chegamos, é sobre quem nos tornamos enquanto seguimos. Ele viveu para provar que a fé verdadeira não busca atalhos, mas confia no caminho que o Senhor traçou, mesmo quando parece incerto. O homem que um dia hesitou diante de uma sarça ardente, terminou sua vida sendo a voz da eternidade para todo um povo. Quando subiu ao monte pela última vez, não levava exércitos, apenas a presença. Não havia ouro, mas havia glória. E é isso que o novo de Deus faz. Transforma quem o vive em reflexo do próprio Criador. Êxodo 33:17 registra a promessa que sustentou seu coração até o fim. Também farei isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. O Deus que o conhecia pelo nome também o chamou para perto em sua despedida. Curta este vídeo se você crê que o mesmo Deus que começou sua história ainda vai cumpri-la com fidelidade. Moisés aprendeu que o verdadeiro descanso não é quando tudo se resolve, mas quando tudo é entregue. Ele descobriu que o novo de Deus é um constante convite a confiar. E confiar é descansar mesmo sem entender. O deserto o ensinou mais do que o Egito jamais poderia. Ensinou dependência. O homem que um dia clamou: "Quem sou eu para ir?", se transformou em alguém que orava: "Mostra-me a tua glória". Ele deixou de pedir explicações e passou a buscar presença. Esse é o destino de todos que dizem sim ao impossível, serem transformados pelo relacionamento. Inscreva-se no canal se você deseja esse tipo de fé que cresce no silêncio, floresce no deserto e amadurece na presença. O chamado de Moisés foi o início de uma linhagem de fé que jamais se apagou. Através dele, Deus revelou a lei, o modelo de adoração e a base para o que viria com Cristo. Cada palavra, cada ato, cada lágrima dele apontava para o Cordeiro que viria séculos depois. Em João 1,17 está escrito: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O novo de Deus em Moisés preparou o caminho para o novo em Cristo. A missão dele não foi apenas libertar um povo, mas anunciar um propósito eterno. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o novo de Deus nunca termina em nós. Ele sempre aponta para algo maior. O final da vida de Moisés é também um começo para todos que creem. O homem que foi tirado das águas se tornou símbolo de libertação. E sua fé atravessou o tempo como um rio que nunca seca. Até hoje, sua história ensina que o impossível é o terreno onde Deus planta os maiores milagres. Ele morreu em silêncio, mas sua voz ainda grita nas páginas da história. Confie, obedeça, prossiga. Deuteronômio 34:5 diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor. Servo. Essa é a palavra que define o sucesso aos olhos de Deus. O novo de Deus termina onde a glória humana se cala e a eternidade começa a falar.
Curta este vídeo se você deseja viver de modo que Deus te reconheça como servo fiel. Moisés não deixou monumentos, mas deixou marcas no tempo. Sua vida foi carta viva da fidelidade de Deus. Ele começou como refém do medo e terminou como amigo do Altíssimo. E esse é o destino de todos que se deixam guiar por Deus. Terminar em paz, mesmo que o caminho tenha sido árduo. A sarça ardente ainda arde para quem quer ouvir. O mesmo Deus ainda chama, ainda envia, ainda transforma. O chamado impossível de Moisés continua ecoando hoje em cada coração que sente o empurrão do céu para sair da zona de conforto e viver algo sobrenatural. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Senhor, se o novo é tua vontade, eu direi sim. Porque o novo de Deus não acaba na história de Moisés. Ele começa agora, na sua.